Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda. Vamos à nossa aula de português para o concurso público Guarulhos. Mas ele serve também, não só para Guarulhos, para outros concursos também, né? Português em geral. Então, primeiramente, nós vamos analisar a última prova que foi realizada em Guarulhos, tá? Em 2016, se eu não me engano. Então, nós vamos primeiramente analisar a prova e, posteriormente, vocês terão aula de toda a bibliografia de português. Ortografia, gramática, interpretação de texto, enfim. Primeiro, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos primeiro analisar para que vocês tenham uma base do que caiu na última prova. Então, nem sempre o que eles colocam, toda a bibliografia do concurso, nem sempre cai tudo, mas nós temos que estudar tudo. Então, mas nós vamos começar analisando essa prova, que foi de PEB, mas também serve para PEI, ok? E depois nós vamos, posteriormente, analisar uma prova de Guarulhos também de PEI, tá? Não só essa prova será analisada, várias provas da VUNESP serão analisadas, feitas, realizadas junto com vocês, certo? Mas aqui nós precisamos iniciar. Lembrando que este curso estava sendo feito ao vivo, às terças, quartas e quintas, às 19h30, né? Mas devido à falta de conexão, a internet cai, às vezes falta energia, tudo isso, então foi dada a sugestão por uma aluna de estarmos gravando, porque aí todas as pessoas podem assistir em qualquer dia, qualquer horário e não tem o problema de falta de energia. Então, os vídeos serão gravados, independente do horário, e postados no YouTube. Um detalhe muito importante, gente, nós estamos chegando na fase dos treinos das provas. Só vai poder participar dos treinos aqueles que estiverem inscritos no canal. O YouTube só vai estar liberando para quem estiver inscrito. Então, nós vemos que muitas pessoas visualizam os vídeos, mas não se inscrevem no canal. Por favor, se inscrevam, porque no dia não tem como avisar e se inscrever na última hora, tá? Os treinos começam daqui uma semana, então não tem como avisar. Aí a pessoa vai tentar acessar e não vai conseguir, tudo bem? Então, assim, não adianta só visualizar. Vocês precisam se inscrever no canal para que possam participar dos treinos, que serão alguns ao vivo e outros gravados, tá? E esse treino só vai ser liberado para quem estiver inscrito no canal, porque tem gente de todo lugar participando, tá? Pode participar? Pode, não é turma só de Guarulhos que está participando. Nós temos alunos aí interessados em estudar, independente se é Guarulhos, se é outro edital. Então, nós temos pessoal de Mauá, de Guarulhos, de Sorocaba, de Campinas, de Jundiaí, de Mogi Guaçu, Santa Isabel, Mariporã, enfim, são vários professores treinando para outras provas também, tá? Então, avisando a todos, já estou avisando antecipado que os treinos começam daqui uma semana. Para participar, preciso estar inscritos no canal, conectados com a professora Fernanda. Não adianta só visualizar os vídeos, tem que se inscrever, tá bom? E se gostarem, dá um like lá, tô aprendendo nessa parte, agora tudo é like, ok? Vamos lá, vamos iniciar então. Então, baseando-se na última prova do concurso de Guarulhos. Qual prova esta? Foi de 2016, de PEB, né? Que serviu para professores que foram prestar de PEB para dar aula 4, 5 anos, primeiro ao quinto ano, também EJA, tá bom? E posteriormente nós analisaremos uma de PEI também, tá bom? Vamos lá. Mas serve para os dois essa também. Vamos lá, português é português, vamos lá.
Então, analisando as 15, foram 15 questões que caíram no último concurso, tá? A maioria das questões são focadas nas interpretações de textos. Então, é importante saber interpretar um texto, né? Antigamente, interpretavam um texto, vocês achavam as respostas tão rapidinho, né? Os alunos achavam muito rápido. Por quê? Eram textos e as perguntas eram copia e cola, muito objetivas, né? Aonde aconteceu? Quais os personagens? O que é isso? E agora não, vocês devem interpretar nas entrelinhas, contextualizar o texto, entender o texto para poder responder as questões, certo? Não podem perder muito tempo no dia da prova lendo o texto, relendo o texto. Então, se você fizer uma boa leitura, a primeira boa leitura, vocês não precisam ficar revisando o texto. Faça uma leitura pausada por parágrafos. É a dica que eu deixo para vocês. Ver o que vocês entenderam em cada parágrafo, tá? Porque os textos são enormes, tudo bem? Então, a maioria das questões são interpretações de textos. Também verificamos nas questões, né, dentro dessas 15 questões, concordâncias verbais, então eles vão focar em verbos, ok? Concordâncias nominais, nós verificamos também, coerência, enfim, sinônimo, pontuação, pronome. Então, em geral, foi mais ou menos isso que foi solicitado nesta prova. Mas nós vamos ter que treinar toda a bibliografia, tá? Aqui a gente vai começar só olhando a prova e posteriormente vocês vão receber um vídeo de cada. Então, por exemplo, um vídeo que fala só de verbo, um vídeo que fala só de crase, um vídeo que fala de antônimo sinônimo, um vídeo que fala só de concordância, outro de pontuação e assim por diante. Toda a bibliografia vocês terão aí para estar acompanhando, ok? Vamos lá. Esta foi a primeira questão da prova de Guarulhos, muito conhecida já, né? Leia a tirinha. Então, normalmente a VUNESP gosta muito de colocar tirinhas aí nas provas. São vários textos dentro de uma prova só, tá? Mas eles gostam de colocar tirinha. Tirinha, nós não precisamos... normalmente vem uma linguagem mais básica, uma linguagem popular, porque é uma tirada, uma brincadeira, né? Às vezes vem ironia. Então, assim, a tirinha é popularmente falando, ok? Mas, de qualquer forma, eles fazem a pergunta e você tem que saber conforme o português, né? Conforme a norma padrão. Tudo bem? Vamos lá. No primeiro quadradinho, vocês têm assim, uma conversa entre ambos. Tá quente hoje, né? É mesmo. Tá quente hoje, né? É mesmo. É uma forma popular de se falar, né, gente? Tá quente hoje. Porque tá ali na brincadeira e o nosso, né? Como escrevemos, não devemos, né? Como falamos, não devemos escrever. Mas aqui é uma tirinha, né? As crianças brincando aí e tal. Aí, no segundo quadradinho. Mas o que incomoda mesmo é a umidade. Umidade. No terceiro quadradinho. Você não gosta de umidade? A resposta, não mesmo. Então, salta correndo. Então, vocês têm que, mesmo sendo uma tirinha, interpretar a tirinha conforme as imagens aí no caso. Os outros textos são só textos, né? Não tem a imagem. No caso da tirinha é o texto e a imagem, né? O que está acontecendo aí. Então, deu para perceber que eles estão brincando, ok? Eles estão brincando, estão com um carrinho aí, pode ser um carrinho de rolemã, qualquer tipo de carrinho, mas eles estão brincando. Então, tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. É isso que está colocado aí. Se tem falas incorretas, nós vamos verificar nas questões e nas respostas.
ok? Vamos lá. A primeira questão da prova foi a respeito das formas verbais empregadas nos quadrinhos. Ou seja, como eles colocaram nos quadrinhos verbos. Está correto o que se afirma em. Então vamos lá. Na letra A, o tá deveria ser, conforme a resposta aqui, o tá deveria ser substituído por estar. Estar. E não está. Estar, vejam. Aqui no primeiro quadrinho tá, se colocar estar quente hoje, né? Será que é o correto? Ou está quente hoje, né? O verbo, aqui o estar não está conjugado. Precisaria estar conjugado. Ficaria conjugado se estivesse está e não estar. Se colocar estar não vai ficar correto aqui, ó. Estar quente hoje, né? Não. Vamos ver na B. A forma incomoda, né? O incomoda, o verbo incomoda por incomodará. Será que vai ficar certo? Trocar o incomoda por incomodará? Vamos ver? Opa. No segundo quadrinho. Mas o que incomodará mesmo é a umidade. Ficou correto? Incomoda mesmo é a umidade, mas o que incomodará mesmo é a umidade. Incomodará é futuro, incomoda é presente. Eles estão brincando, eles estão executando a brincadeira. Então, está correto o incomoda. Agora, se eles fossem, né, ainda brincar, se fosse no futuro, aí caberia o incomodará, certo? Então, aí está incorreto, não é a A, não é a B. Vamos ver a C. A C está pedindo para substituir o incomoda por incomodasse. Vamos ver? Mas o que incomodasse mesmo é a umidade. Ficaria certo? Mas o que incomodasse mesmo é a umidade. Feio, né? Também não combina. D. A forma gosta, né? O gosta, trocar pelo goste. No terceiro quadrinho, vamos ver se fica certo. O gosta por goste. Opa, terceiro quadrinho. Vamos lá. Você não gosta de umidade? Você não goste de umidade? Estaria correto? Não, olha que horrível. Você não goste de umidade? Não, é você não gosta, o gosta aí está correto. Certo? E aí, salta, trocar o verbo saltar, né? O salta por salte. Vamos ver. Então, salte correndo. Então, salta correndo. Então, salte correndo. Está correto aí. Vamos analisar então. Olha o que eles falam. A forma tá no primeiro quadrinho deve ser substituída por estar, para que a frase fique gramaticalmente correta de acordo com a norma padrão. Não, né, gente? Se fosse o estar, né? Então a letra A não pode ser, porque deveria estar. Letra B, trocar o incomoda por incomodará, nós vimos que não combina, porque o incomodará é futuro e incomoda é o presente. C, o incomoda por incomodaste, também nós vimos que não combina lá na frase. Letra D, o gosta por goste, nós vimos que também não combina na frase. O correto é a letra E, salta por salte. Então vejam, a forma salta no quarto quadrinho pode ser substituída por salte, garantindo assim a correção gramatical conforme a norma padrão. Está correto. Então ficaria assim, ó. Vamos voltar no quadrinho. Tá quente hoje, né? É mesmo. Ou está quente também, tudo bem. Mas o que incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salte correndo. Tá? Então o que está correto é o que está no último quadrinho, trocar o salta por salte. Ok? Vamos lá. Alternativa correta aí. Letra E, né? Salta por salte é o correto.
Essa questão aborda as concordâncias verbais aí, vai falar muito dos verbos, tá? Vamos lá. Segunda questão, as questões de 2 a 8, é sobre estes textos. Esse texto, né? Vamos analisá-lo. Como a pobre Brejo Santo, no Ceará, construiu as melhores escolas públicas do Brasil. Então vejam, no próprio título está falando de escolas públicas no Brasil, lá no Ceará. E Brejo Santo é um lugar do Ceará muito pobre. Então no próprio título já está dizendo que está afirmando, tá? Como a pobre Brejo Santo, no Ceará, construiu as melhores escolas do Brasil. Então, é uma escola pobre, ok? É uma escola pública e mesmo assim conseguiu construir as melhores escolas, mesmo sendo pública, mesmo ficando no Brejo Santo, que é um lugar bem pobre do Ceará, mesmo assim, né, construíram as melhores escolas públicas do Brasil. Vamos analisar o texto por partes, ok? Sob um sol forte e um calor de mais de 30 graus, começam a descer das vans escolares, às 7 horas da manhã, os alunos da Escola de Ensino Fundamental Maria Leite de Araújo, na zona rural de Brejo Santo. Então vejam, é uma zona rural, tá? Difícil acesso. Cidade a 70 quilômetros de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a mais de 500 quilômetros da capital do estado de Fortaleza. O verde das veredas da escola, uma construção simples de tijolos, contrasta com a paisagem ao redor, dominada pelo marrom das estradas de terra e pelo amarelo das plantações castigadas pela seca. Então, o que nós pudemos já verificar no primeiro parágrafo? Que está falando de um lugar localizado na zona rural, que é o Brejo Santo, que fica no Ceará, onde eles têm muitas dificuldades devido à seca, né? A seca lá no Nordeste. Foi construída uma escola rural, bem longe, né? Bem longe da capital, lá no interiorzão mesmo. Uma escola simples, né? Uma escola de tijolo, tá? Na paisagem é verificado a estrada de terra, as plantações que foram castigadas pela seca. Mesmo assim, né? As crianças só conseguem chegar lá em vans escolares, 7 horas da manhã, mas elas vão para a escola mesmo assim. Certo? Segundo parágrafo. A escola tem somente 5 salas e 180 alunos. Então, a escola é composta de 5 salas de aulas com 180 alunos ao todo. A renda per capita da região não passa de R$ 350 mensais. Ou seja, o salário mínimo, a sustentabilidade de lá, né, o sustento da família, não ultrapassa R$ 350 por mês. É muito pouco. Então, deu para perceber que é uma população pobre, que passa dificuldade, ok? E a escola também é pequena, só tem 5 salas de aula, mas comporta mesmo assim 180 alunos, ok? Com essas características, a Escola Maria Leite desafia os estereótipos de um colégio modelo. Então vejam, apesar de ser uma escola simples, castigada pela seca do Nordeste, né? Com muitas dificuldades, mesmo assim, é uma escola considerada modelo. É a melhor instituição pública de ensino fundamental do país. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, é que constata o fato. Então, essa escola que fica, a escola chamada Maria Leite, que fica neste lugar chamado Brejo Santo, lá no Ceará, foi considerada a melhor escola do país, aqui do Brasil.
Da onde veio isso? Dos dados levantados, né, do IDEB. Então, foi a escola que recebeu a maior nota aí do IDEB, ok? Continuando. O segredo para tal desempenho, segundo a secretária municipal de educação, Ana Jaqueline Braga, não se esconde em uma fórmula mágica. Então, assim, a nota do IDEB recebida não é nenhuma fórmula mágica, né? Não é preciso muito dinheiro, basta fazer um feijão com arroz bem feito. O que significa isso? Basta, o arroz feijão, né, que ela cita, é fazer o seu papel como escola, é fazer o seu papel como aluno, é fazer o seu papel como professor, ou seja, fazer. Então não existe uma fórmula mágica. Basta fazer com qualidade o seu arroz feijão bem gostosinho, né? Deu para entender? Então não tá falando que os alunos vão lá para comer, só para comer, não. Tá falando que o ensino, né, dá certo. Só fazer um arroz feijão bem feitinho, né? É uma esqueci a palavra agora, mas enfim. Vamos lá, continuando. Um exemplo do básico que precisava ser feito parece um relés detalhe, mas fez toda a diferença no município predominantemente pobre. Então, esse básico que ela fala, né, o arroz feijão bem feitinho, que não existe uma fórmula mágica, né, o município lá, o local não tem dinheiro, porém, né, mesmo sendo um lugar pobre, eles fizeram o básico e deu certo, tá? Desde 2009, as crianças tomam café da manhã quando chegam para assistir às aulas e têm um almoço bem reforçado no recreio. Medida fundamental quando grande parte delas tem na escola a principal fonte de alimentação. Então, vejam, os alunos também, eles prezam uma boa alimentação lá também. Os alunos, assim como em todo lugar, tomam café e almoçam, certo? Então tem isso. Porém, como lá o lugar é muito pobre, então muitos deles comem na escola, né? Então, a secretária de lá diz que ter uma comida, né, bem feita, balanceada também, é uma fonte que é fundamental eles estarem alimentados para poder aprender. Tá bom? Então, enfim, continuando. Além disso, né, outra iniciativa importante para elevar a qualidade de ensino do município foi o acompanhamento pedagógico constante dos alunos. Então, esse acompanhamento pedagógico foi importante. Antes de todo o ano letivo, cada criança é avaliada por suas competências. Aquelas que não compreenderem o conteúdo esperado assistem às aulas de reforço, fora do horário no qual foram matriculadas. Então, existe um projeto aí por conta, né? Ao longo de todo o ano, as crianças também são acompanhadas por coordenadores pedagógicos. Então, vejam, existe um trabalho antes, durante e depois, certo? Então, antes do início letivo, os alunos são verificados, são acompanhados, feita um levantamento das suas competências. Aí foi verificado, vão para a aula de reforço, continua o acompanhamento, né? Antes de 2009, o ensino em Brejo Santo era multisseriado, ou seja, na mesma sala de aula encontravam-se alunos de séries diferentes. Então, antes desses 2009, os alunos eram tudo misturado. Não existia esse controle, essa separação por séries. Por quê? Por ser uma escola pequena também, né? Por ter poucas salas de aulas, enfim. Então, os alunos, antes de 2009, eles encontravam-se todos juntos na mesma sala, porém de séries diferentes. Então, misturava o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, exemplo. O modelo que funciona bem na Escola da Ponte, em Portugal, parece não se adaptar a Brejo Santo. Tá? Então, assim,
Brejo Santo tentou até colocar um modelo que funciona muito bem, conhecido como a Escola da Ponte, que é de Portugal, que existe aqui no Brasil também esse modelo. Tentou adaptar ao Brejo Santo, mas não tiveram sucesso. Modelos muito construtivistas são ótimos quando os alunos têm boa estrutura familiar, conhecimentos prévios para serem trabalhados. As crianças aqui não vivem essa realidade, defende a secretária. Então, veja, tentaram colocar outros modelos e não conseguiram, por quê? Por conta do que eles vivem lá, a realidade deles lá. Tá? Então, a Escola da Ponte de Portugal, assim como tem no Brasil, é considerada totalmente construtivista, né? Os alunos se misturam. Mas lá em Brejo Santo não deu muito certo, mas mesmo assim foram os melhores no IDEB. Vamos lá. Diferentemente de uma escola de primeiro mundo, os estudantes da zona rural de Brejo Santo não têm muito contato com as novas tecnologias. Nunca viram drone, não desenvolvem robôs em sala, não aprendem com auxílio de tablets e antes de 2014 nem tinham acesso à internet. De acordo com a Maria das Graças Bezerra, diretora da escola Maria Leite, nada disso faz falta para o processo de ensino, para o processo de aprendizagem de seus alunos. Fazemos tudo de forma muito simples. E o simples dá trabalho, afirma. Segundo a diretora, o foco da escola não é trabalhar a tecnologia, mas sim o conhecimento e a leitura. Certo? Então, esse é um texto para ser analisado. Vamos lá. De acordo com o texto, a Escola Maria Leite de Araújo desafia os estereótipos de um colégio modelo. Por quê? Deixa eu arrumar aqui o porquê. Por quê? Veja. Lá já foi falado por quê, né? É considerado uma escola modelo, porque tiveram nota alta lá do IDEB, porém, ela desafia os estereótipos, porque normalmente as escolas que ganham uma nota alta do IDEB, elas têm todo tipo de estrutura, digamos assim. E lá os alunos não têm, mesmo assim eles conseguem fazer um bom trabalho, simples, e conseguem. Vamos lá. De acordo com o texto, a Escola Maria Leite de Araújo desafia os estereótipos de um colégio modelo, por quê? A escassez de recursos não se impõe como um obstáculo ao aprendizado. B. A evasão escolar contra a qual tem de lutar ainda é muito alta devido à seca. Vamos lá. Voltando um pouquinho. Letra A. Foi falado da falta de recursos no texto? Então, a escassez significa falta de recursos. Então, na letra A está dizendo, a escassez de recursos não se impõe como um obstáculo ao aprendizado, ou seja, as dificuldades que eles passam, a falta de materiais, não impõem obstáculo para aprender. É isso que o texto fala? B. O texto fala sobre a evasão escolar contra a qual tem de lutar ainda é muito alta devido à seca. Então, no texto fala que existe evasão escolar por conta da seca na escola. C. O acesso à internet tem sido determinantemente vetado aos alunos mais novos. Foi falado isso? Que foi vetado, foi proibido o acesso à internet aos alunos mais novos? Não, né, gente? Nem acesso à internet eles tinham. Em 2009 até 2014 eles não tinham acesso à internet. Então não foi vetado nada porque eles nem tinham acesso. D. O método de ensino usado está em desacordo com as diretrizes curriculares? O método que a escola usa está em desacordo? Não, né, gente? Eles dão dicas de como trabalhar, tanto tradicional quanto construtivista, porém, eles não estão contra as diretrizes porque eles estão alcançando o objetivo que é o ensino de qualidade.
mesmo fazendo o básico, mesmo tendo dificuldades. Eles fazem, né? Letra E. Os familiares pressionam os alunos a trocar a escola pelo trabalho na lavoura? Em algum momento foi falado que as crianças deixam de ir para a escola para ficar trabalhando na lavoura? Então, a interpretação de texto, gente, é simplesmente entender o texto. Se você consegue entender o texto, qualquer pergunta que vier, você elimina. Então, neste caso aqui, eu elimino a B, não está falando de evasão escolar. A C não está falando do acesso à internet que foi proibido, mesmo porque eles nem tinham. D não está falando que o método de ensino dessa escola está em desacordo com alguma coisa, com as diretrizes. E não, o texto não fala que os alunos deixam de ir para a escola para ir trabalhar em lavoura. A alternativa correta aí, letra A. A escassez de recursos não se impõe como obstáculo ao aprendizado. Vejam, vocês não vão encontrar nas respostas um copia e cola, igual antigamente. Vocês têm que entender o texto e não só interpretar o texto, interpretar as alternativas, interpretar as respostas, ok? Então, a alternativa correta é a letra A, porque está dizendo que a escassez, ou seja, o que é a escassez? A falta de recursos que eles têm não se impõe como um obstáculo ao aprendizado. Então, apesar de eles terem essa escassez, essa falta de recursos, não impediu com que eles aprendessem, ok? Então, a alternativa correta, a letra A. Escassez de recursos não se impõe como obstáculo ao aprendizado, ok? Vamos analisar a próxima. Questão 3. Também referente ao mesmo texto, tá? A partir da leitura do texto que nós acabamos de ver, é possível afirmar que a Escola Maria Leite de Araújo. Vamos ver, temos que afirmar. Então, nós vamos eliminando as que forem impossíveis. Qual que é impossível? A que não está no texto são as impossíveis, ou seja, são as negativas que nós falamos. Veja. Vamos lá. Concentra-se em receber alunos mais inteligentes que a média nacional? O texto fala que eles só recebem alunos mais inteligentes? B. Destacou-se assim que passou a oferecer merenda no intervalo das aulas? Então, foi por isso que a escola se destacou, porque começou a oferecer merenda? Merenda se oferece em todas as escolas, né? É lei. E não foi por isso que ela se destacou pela merenda, né, gente? Lembra lá a nota do IDEB? C. Tem como um de seus objetivos centrais a formação de bons leitores. Foi por isso que ela se destacou. Tem alunos, eles fazem com que os alunos sejam bons leitores. O objetivo é a formação. D. Exige que os pais auxiliem os filhos na execução de tarefas escolares. Apesar disso ser um ponto que nós falamos muito, no texto não fala. Então, assim, gente, nós não podemos confundir o que nós pensamos, o que nós fazemos em sala de aula, a nossa prática, com o texto. Vocês só podem aceitar o que estiver no texto, o que não estiver, não. Mesmo que possa ser, se não tiver no texto, elimina, tá? Então, a D, por exemplo, exige que os pais auxiliem os filhos na execução de tarefas. Nós falamos, nós podemos pensar, é verdade, os pais têm que auxiliar os filhos nas tarefas escolares ou nas tarefas de casa. Mas no texto é falado isso? Não. E ressente-se por ter de ensinar seus alunos sem o auxílio da tecnologia. Ou seja, eles reclamam, a escola está reclamando que sem o uso da tecnologia não pode ensinar? Pelo contrário, a escola fala que eles aprenderam mesmo sem tecnologia nenhuma, tá? Então, a escola não está reclamando das tecnologias, mesmo porque os alunos não têm mesmo.
Então, qual a alternativa correta aí no caso, gente? A letra C, porque você vai eliminar a A que não está falando no texto, a B não está falando isso no texto, a D não está falando isso no texto, a E não está falando isso no texto. O que está falando no texto é a letra C. O objetivo deles é formar bons leitores, formar, aí teria que até completaria essa alternativa, essa resposta, né? Poderia ter mais coisas aí, mas tudo bem. Okay. Vamos à próxima. 4. O acompanhamento pedagógico na escola Maria Leite de Araújo atende ao propósito de... Então, como que é feito o acompanhamento pedagógico? Lembra lá, tá vendo? Vocês estão percebendo que nós não precisamos ficar voltando no texto? Se você ler pausadamente por parágrafos e já ir interpretando o que o texto fala, você não perde tempo no dia da prova tendo que voltar no texto porque já esqueceu o que o texto fala. Não é um copia e cola, é você entender o contexto do texto, tá? Então, veja, ó, sem ler as respostas, vocês analisam já a pergunta. O acompanhamento pedagógico na escola atende ao propósito. Lembra lá? Os alunos, eles, antes do começo do ano, são avaliados. Depois, eles têm um acompanhamento durante todo o ano. Um acompanhamento fora do horário, certo? Então, eles são analisados o ano inteiro, acompanhados o ano inteiro. Vamos ver as respostas. E como que é feito, né? Esse acompanhamento. A. Agrupar os alunos em salas diferentes conforme suas predileções. Então, elas, né? A escola agrupa em salas diferentes conforme suas predileções, ou seja, os prediletos. Você fica nesse grupo que eu prefiro que você fique, é assim. B. Encaminhar os alunos com dificuldade para aulas de reforço fora da escola. É isso que é feito? Eles até encaminham para as aulas de reforço, porém no contraturno escolar na mesma escola, certo? C. Impedir que os alunos mais fracos se misturem com os mais fortes. Em algum momento é falado isso no texto, que eles fazem essa distinção entre fracos e fortes. E outra, a palavra impedir totalmente negativa, né, gente? Ó, vamos lá. Eu estou na dúvida, professora, no dia da prova. Então, vocês vão sempre pelas palavras-chave positivas e negativas. Então, na letra A, tem várias, em várias alternativas, nós encontramos várias palavras negativas. Mas, para não perder tempo, só risca uma, que é mais rápido. Na letra A, predileções, negativa. Na letra B, fora da escola, negativa. Na letra C, impedir ou fracos e fortes, negativa. Então, quando houver negativa, é porque a alternativa está incorreta. Vocês já vão eliminando. Sobrou a D e a E. Vamos lá. D. Selecionar os alunos mais bem preparados para ingressar na escola. Então, há uma seleção, escolha de alunos para fazer matrícula, para ficar na escola. Tem que ter uma seleção. Palavra negativa, né? Selecionar. E garantir que todos os alunos aprendam o conteúdo pré-estabelecido. Garantir é o verbo, né? O verbo também, esse garantir conforme a lei, garantir, assegurar. Então, garantir é um verbo, digamos que palavra positiva, verbo positivo aí no caso. Eles garantem que todos os alunos aprendam o conteúdo pré-estabelecido. Tá? Por que é esse pré-estabelecido? O que eles fazem? Antes do aluno iniciar no ano letivo, eles já fazem uma avaliação com o aluno para fazer um levantamento do que ele precisa, certo? Eles fazem o correto antes, durante e depois. A alternativa correta aí é a letra E. Olha lá, letra E.